Depois de eu fazer uma série de vídeos falando sobre alguns dos personagens secundários de Lord of the Mysteries, especialmente os do Clube de Tarot, e até fazer as partes 1 e parte 2 explorando os 22 caminhos de Beyonder, chegou finalmente o momento de falar sobre aquele que é um personagem tão especial e tão querido para essa obra e para essa comunidade incrível de leitores. Chegou a hora de falar sobre o protagonista dessa história, aquele que move toda essa narrativa maravilhosa sobre mistérios e misticismo, aquele que não pertence a essa época, Clann Moretti. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, vamos explorar as facetas desse personagem tão interessante, cada uma de suas personas principais e como cada uma influenciou a narrativa dessa história e aprofundou o Clann como personagem. Senhoras e senhores, as personas do Clann explicadas. E é claro, spoilers massivos à frente, então assistam por sua conta e risco. Preparados então? Então venham comigo. Originalmente, antes da sua transmigração, Clann era um homem chamado Zhou Mingrui, que vivia no sudeste da China nos tempos atuais e era o único filho homem de sua família. Zhou trabalhava como um engenheiro de software, mas sua vida profissional era bastante complicada, visto que ele era basicamente um escravo corporativo e mal tinha tempo para os seus hobbies, como jogar seus games favoritos. E uma curiosidade muito divertida que particularmente me agrada bastante é que canonicamente o Clann, no caso o Zhou Mingrui, é um grande fã do jogo Bloodborne e que para quem não conhece é um jogo dos mesmos criadores de Dark Souls e Elden Ring, que é considerado um dos melhores RPGs da década passada e para mim e para muitos um dos melhores jogos já feitos. E também foi um jogo que serviu de muita inspiração para o autor de Lord of the Mysteries na criação da web novel. E para quem já jogou Bloodborne, fica muito claro a influência do jogo na obra, especialmente no que diz respeito à atmosfera gótica e nos conceitos de horror cósmico que são muito presentes nas duas obras, além também de uma referência muito legal que o autor fez a um personagem de Bloodborne, e que eu vou explicar mais à frente no vídeo. Mas voltando a falar do Zhou Mingrui, é sabido que em certo momento ele nutriu sentimentos por uma pessoa, o que o levou a estudar sobre cartas tarô na tentativa de impressioná-la, o que infelizmente acabou não dando certo. Mas é interessante ver como um conceito tão importante nesse universo quanto as cartas de tarô já era um grande interesse do protagonista mesmo antes do início da história da obra de fato. Por ter o hábito de passar tanto tempo na internet pesquisando sobre todo tipo de coisa, Zhou passou a se considerar um guerreiro de teclado que sabe algo sobre tudo, e seu conhecimento se estendia desde política, economia, história, biologia e por aí vai, embora um amigo sempre fizesse piada sobre como ele sabia apenas um pouco sobre tudo. Em dado momento, Zhou visitou sua cidade natal e comprou um livro encadernado em fio intitulado A Divinação Quintessencial e Artes Arcanas das Dinastias Qin e Han, em uma livraria antiga. Após um mês de azar, ele realizou um ritual de aprimoramento de sorte, registrado no início do livro, que resultou em sua transmigração no meio da noite. No entanto, nós sabemos que o mistério de sua transmigração é algo que vai muito além de um simples ritual, e é algo que se conecta diretamente com uma divindade antiga conhecida como o Celestial Digno do Céu e da Terra. Mas como esse não é o foco do vídeo, podemos ir direto para sua próxima persona. Clann Moretti, é claro, nem sempre foi uma das identidades do Zhou Mingrui. Originalmente, ele era um estudante universitário que havia recentemente se graduado na matéria de História. Clann vinha de uma família bastante pobre que vivia nos subúrbios da cidade de Tingen, no reino de Lowyn. Seu pai era um sargento do exército real que morreu em um conflito colonial com o continente sul, e sua mãe era devota da deusa da noite eterna, e faleceu no ano em que Clann passou no vestibular para a universidade. Mesmo após essas perdas, Clann ainda possuía seu irmão mais velho Benson e sua irmã mais nova Melissa, o qual possuíam uma relação inseparável. Benson, como irmão mais velho e responsável, assumiu a tarefa de trabalhar para sustentar seus dois irmãos mais novos, assim conseguindo pagar a universidade de Clann e uma educação decente para Melissa. Mesmo podendo pagar por uma boa educação para seus irmãos, o mesmo não poderia ser dito de, todo o resto. Infelizmente, mesmo o trabalho duro de Benson não impediu que os três irmãos vivessem abaixo da linha da pobreza, o que fez com que eles precisassem se contentar em viver em um apartamento miserável e contar as moedas para poder bancar uma alimentação decente.
Para se ter uma noção, nem mesmo um banheiro próprio eles tinham em casa. O único banheiro disponível era compartilhado entre os moradores do prédio em que eles viviam. E infelizmente, isso era tudo que o salário de Benson poderia pagar. Mas ainda havia uma esperança de melhora. Clem, agora sendo um historiador recém-formado, poderia ser uma nova fonte de sustento para a família Moretti. O que deveria ser o caso, se uma tragédia terrível não acontecesse. A tragédia que culminou na vinda de Zomingrui para esse mundo. Clem, em dado momento, se uniu com dois de seus colegas da universidade, sendo Elk McGovern e uma terceira colega, na tentativa de estudar um manuscrito misterioso obtido por Elk. Entretanto, pouco tempo depois dos três lerem o conteúdo presente no manuscrito, misteriosamente, os três tiraram a própria vida. No entanto, especificamente em relação a Clem, um evento sem precedentes aconteceu. No mesmo instante em que ele cometeu o ato contra si mesmo e infelizmente deixou esse mundo, uma nova alma, uma nova consciência acordou dentro de seu corpo. E aquele que acordou era ninguém mais e ninguém menos que Zomingrui. Zou, após realizar aquele ritual de aumento de sorte, simplesmente acordou dentro do corpo de uma pessoa totalmente diferente, em um lugar completamente diferente. De alguma forma inexplicável, Zomingrui possuiu o corpo recém-morto de Clem Moretti, consumando a vinda do jovem chinês para esse novo mundo misterioso. Apesar de, naquele momento, a única consciência que existia naquele corpo fosse a de Zomingrui, as memórias de Clem Moretti ainda existiam dentro de seu cérebro, e assim como as memórias, os sentimentos que elas carregavam, e Zou tinha total acesso a elas. Portanto, era seguro dizer que Zou, em certo ponto, se tornou uma nova pessoa após se fundir com as memórias de Clem, que apesar de ser um homem da China moderna, agora era um historiador recém-formado que amava Melissa Benson como se fossem sua família. E a partir daqui, Zou irá investigar o mistério de sua vinda para esse mundo, bem como o manuscrito misterioso que causou a morte do clã original, tendo contato com os Falcões Noturnos de Tingen e se tornando um de seus membros, e até mesmo virando um Beyonder do Caminho do Vidente no processo. Tudo enquanto, apesar de ser na verdade Zomingrui, agora finge ser Clem Moretti, para explorar esse novo mundo misterioso enquanto toma conta de seus irmãos como se fosse sua família, possuindo o mesmo amor e carinho por eles como o Clem original. No final do volume 1, Zou, que agora assumiu a persona de Clem Moretti e portanto chamarei ele de Clem a partir de agora, foi morto por Ence Zanguil após os eventos da batalha contra Megósia e o feto do filho do verdadeiro criador. Foi um evento terrível, cujo único sobrevivente da batalha foi Leonard Mitchell. E com a morte de Clem, Benson e Melissa ficaram devastados, foi um momento verdadeiramente de partir o coração. Até mesmo um funeral foi organizado em sua homenagem, que contou com a participação de seus irmãos e dos seus colegas dos Falcões Noturnos. No entanto, um milagre aconteceu. Após o funeral, quando ninguém estava presente no cemitério para presenciar o momento, Clem simplesmente ressuscitou dos mortos. Isso ocorreu por conta de uma das autoridades da Névoa Cinza, garantindo ao portador um número aparentemente limitado de ressurreições. Após isso, Clem decidiu não contar a nenhum de seus colegas sobre sua ressurreição, e muito menos para seus irmãos, pois ele havia concluído nesse momento que era muito melhor se desassociar de qualquer organização Beyonder, e também manter Benson e Melissa seguros por mantê-los distantes do mundo Beyonder, pois agora Clem possuía um novo objetivo. Bom, dois novos objetivos: ficar mais forte e se vingar. Se vingar de Lanevos por seus crimes e principalmente se vingar de Ence Zanguil. E para isso, Clem assumiu uma nova identidade, uma identidade falsa que construiu com base nos seus objetivos atuais, e rumou para Backlund, a capital do reino de Loen e a maior cidade do mundo. Clem, através de um disfarce produzido com um óculos de aro e uma barba rala que se estende por seu rosto, tornou-se um detetive particular em Backlund, sob o nome de Sherlock Moriarty. Eu acho que eu nem preciso explicar de quem o Clem pegou esse nome, né? E dali em diante, Clem, agora Sherlock Moriarty, iria explorar o submundo Beyonder que se esconde na capital das capitais, enquanto soluciona diversos casos paranormais, criando relações com diferentes Beyonders, como a nossa queridíssima senhorita guarda-costas Sharon, assim como estabelecendo contatos com diferentes pessoas comuns e pessoas importantes na região. Tudo isso, é claro, com o propósito de se fortalecer, avançar de sequência e concluir sua vingança. Eu já fiz um vídeo curto falando especificamente dessa persona do Clem, então o que eu falar aqui é essencialmente o que eu falei lá.
mas eu vou adicionar alguns detalhes novos. Enfim, vamos lá! Durante os eventos do volume 2, Clay finalmente pôde se tornar um sequência 6 sem rosto, o que além de lhe conferir uma melhora nas capacidades de todas as suas habilidades já adquiridas anteriormente, também lhe concedeu a capacidade de moldar sua aparência à vontade, podendo assumir qualquer rosto, altura, etnia, cabelo e etc. que ele preferisse. E então, após o evento devastador que ocorreu em Backlund, que causou a morte de centenas de milhares de pessoas, conhecido como a Grande Poluição de Backlund, Clay decide assumir uma nova identidade, que conseguiu com a ajuda de Sharon e da rainha misteriosa Bernadette, com o intuito de explorar um novo horizonte naquele mundo, os Cinco Mares, e mais especificamente o arquipélago Horsted. E seu nome? Gehrman Sparrow. Sparrow é uma referência bastante óbvia ao pirata mais famoso da ficção, então não há muito o que explicar. Entretanto, você lembra que eu citei mais cedo que o autor fez uma referência muito interessante ao jogo Bloodborne? Pois é, o nome Gehrman é uma referência direta ao personagem Gehrman, o primeiro caçador, de Bloodborne, e isso é confirmado diretamente na novel, na passagem que diz, abre aspas, Gehrman é o primeiro caçador de um jogo que havia jogado, fecha aspas. Brabo demais, né? Enfim, ao desenvolver uma aparência nova usando suas habilidades de sem rosto, que misturavam traços do Zombie original com traços novos, Clay se tornou Gehrman Sparrow e partiu para os Cinco Mares, tornando-se um caçador de piratas tão educado e refinado quanto frio e louco, também conhecido como o aventureiro mais louco. Nessa jornada pelos Cinco Mares, Clay, agora Gehrman, se envolveu com grandes autoridades do mundo Beyonder entre os piratas, e fez tanto aliados como inimigos. Entre seus aliados está a contra-almirante Iceberg Edwina Edwards, o caçador mais forte Anderson Hood e a almirante das estrelas Ketowa. E entre os inimigos que fez pelo caminho inclui indivíduos como a contra-almirante da peste Tracy e o almirante de sangue Senor, todos Beyonders muito poderosos e astutos à sua maneira. Mas nada disso iria parar o caçador que provoca medo em todos os piratas. Afinal de contas, se você fosse um pirata e em uma noite se deparasse com um homem elegante usando um óculos de aro e um sobretudo e cartola em um beco sombrio, só pode significar uma coisa, que essa noite Gehrman participa da caçada. Após os eventos do volume 3, Clay agora possuía um novo objetivo, e esse objetivo era ascender na alta sociedade de Backlund, mas com que intuito? Você lembra daquele manuscrito lá do volume 1, que levou o Clay original a tirar a própria vida? Então, esse manuscrito é conhecido como o Diário da Família Antígonos, uma das grandes famílias nobres da Quarta Época e a família responsável pelo Caminho do Vidente. Na época do volume 1, Clay e os outros membros dos Falcões Noturnos de Tingen foram capazes de encontrar o diário, e posteriormente, o diário foi levado para Backlund e foi mantido guardado do outro lado do Portão Canis, na Catedral de Santo Samuel da Igreja da Noite Eterna. E agora o Clay, que já havia se tornado um sequência 5 do Caminho do Vidente, mestre de marionetes, precisava das fórmulas das altas sequências do Caminho do Vidente, que muito provavelmente estavam contidas no diário, e aí que você consegue imaginar onde isso vai dar. Sim, o moleque vai roubar o diário. Para isso, Clay formulou um plano extremamente meticuloso para alcançar esse objetivo, e a parte fundamental desse plano era se infiltrar na alta sociedade de Backlund, e para isso Clay projetou uma nova identidade falsa, um magnata misterioso vindo do outro lado do mundo. E através de seus poderes de sem rosto, Clay produziu uma aparência de um homem de meia idade charmoso e carismático, e bastante encantador, Duane Dantes. Clay, agora como Duane Dantes, partiu em sua ascensão na alta sociedade de Backlund, estabelecendo uma mansão, negócios e se relacionando com diversas figuras ricas e poderosas da região, e é claro, se envolvendo diretamente com a Igreja da Noite Eterna. Tudo com um único objetivo: roubar o diário da família Antígonos. Após os eventos do volume 6, Clay finalmente pôde se tornar um sequência 2, Invocador de Milagres, que garantia a habilidade de realizar desejos e milagres. E para que ele pudesse realizar com sucesso o método de atuação do Invocador de Milagres, Clay assumiu uma nova aparência, com um cabelo mais longo, uma túnica preta e peças de roupas mais vibrantes. E com isso ele se tornou, como ele mesmo descreve, um mágico errante, que vaga pelo reino de Loen com um único propósito: realizar os desejos das pessoas.
Durante sua jornada como mágico errante, Clank se viu envolvido diretamente no conflito que ocorreu na cidade de Beltane, que foi causado pelo artefato selado 002, que causava distorções na ordem da cidade. Na ocasião, Clank se viu protegendo um grupo específico de 4 Beyonders que o ajudaram a resolver esse caos. E após o fim do conflito, Pasha, uma das 4 Beyonders, admirada pelo mágico errante que possuía uma aura mística e angelical, perguntou pelo seu nome. E a resposta do Clank foi a seguinte: eu tenho muitos nomes, muitas pessoas têm diferentes nomes para mim. Você pode me chamar de o Mágico dos Milagres, Merlin Hermes. É fato que em algum momento, Clank pôde finalmente alcançar a sequência 0 e se tornar uma divindade verdadeira, o Tolo completo. Entretanto, não é exatamente sobre isso que eu gostaria de falar, mas sim sobre a persona em si. Ao ter acesso ao palácio acima da Névoa Cinza, lá no começo da história, Clank se tornou capaz de invocar pessoas para uma reunião misteriosa. E desde o início, quando Clank convocou Audrey Hall e Aldir Wilson, foi decidido que essa reunião não seria uma simples reunião, seria uma organização, o Clube de Tarô, onde cada membro é representado por uma carta de tarô dos arcanos maiores, e Clank, seu líder, é conhecido como o Tolo, representado pela Carta do Louco. O Tolo, aquele que na visão dos membros do clube é uma divindade misteriosa com poderes incompreensíveis e uma aura imaculada. Clank, ao longo de toda a história e utilizando os poderes da Névoa Cinza, se passou por um literal deus, auxiliando e cuidando dos seus fiéis, quando na realidade ele era somente um Beyonder de baixa sequência. Dessa maneira, ele foi capaz de, pouco a pouco, construir uma organização secreta que possui Beyonders de todos os lados do mundo misterioso, e foi capaz de estabelecer conexões com diversas organizações e facções Beyonder ao redor do mundo. Tudo se passando por uma divindade na maior parte do tempo. E na minha opinião, isso só mostra o quão astuto e inteligente o Clank é para ser capaz de passar tanto tempo fingindo nesse nível. E dessa maneira, ao longo do tempo, conforme ele evoluía e se tornava mais poderoso, o Clank se tornou a personificação do seu nome honroso. O Tolo que não pertence a essa época, o misterioso governante acima da Névoa Cinza, o rei do amarelo e do preto que traz a boa sorte. Então, meus amigos, é isso. Eu sei que faltou algumas personas mais secundárias do Clank, como por exemplo, o Deus do Mar Calvetua e o Senhor Palhaço. E tá tudo certo, eu ainda pretendo trazer outros vídeos, talvez um vídeo longo falando sobre essas outras identidades dele. Mas no geral, chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal se não tiver inscrito. Eu sou o Draven e te vejo no próximo vídeo. Falou!